Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos muito felizes, obrigado, por estar novamente com os irmãos, as irmãs, depois de alguns meses. Como o pastor Giovanni disse, estivemos aqui em agosto do ano passado. Foi um privilégio muito grande, uma experiência muito gostosa, particularmente, especialmente para mim. Foi um tempo de Deus muito especial para a minha vida, estar com os irmãos, conhecendo os irmãos, trocando ideias, compartilhando a palavra do Senhor. E quando recebi o convite para estar novamente aqui, fiquei muito feliz, e não quis perder essa oportunidade. E enquanto vocês aguentarem e me aturarem, sempre que... Está difícil, hein? Esse é rebelde. Vai ficar aqui. Eu terei sempre o prazer de estar junto com vocês. Para mim sempre será uma honra e eu glorifico ao Senhor por isso. Fiquei muito feliz também por vocês não terem esquecido do que tratamos no ano passado, alguns irmãos que estão aí. Como disse o pastor Giovanni, ter marcado o coração dos irmãos. E eu louvo ao Senhor que de alguma forma ter contribuído, através do Espírito Santo, ter me usado para falar algo que tenha tocado o coração dos irmãos. Eu espero que nessa semana que nós vamos estar juntos, Deus também possa ter misericórdia de mim e possa também me usar como instrumento para trazer algo que fique no coração dos irmãos, que possa edificar a igreja, o corpo de Cristo, e que nós possamos crescer juntos nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia então comigo, no Evangelho segundo Lucas. Se tudo correr como eu tenho o sentido de Deus de estar compartilhando essa semana nós vamos trabalhar sobre João Batista, a vida de João Batista, o ministério de João Batista, e tirando alguns princípios para as nossas vidas, tirando alguns princípios para o nosso ministério, enfim, dentro daquilo que Deus colocar nos nossos corações. Eu tive uma experiência muito especial com esse texto. Eu comecei a ler a Bíblia de novo esse ano pelo Novo Testamento, e comecei pelo Evangelho de Marcos, e comecei Lucas, e como a gente diz lá em Minas, eu fiquei agarrado. Eu agarrei aqui nos primeiros capítulos de Lucas com João Batista, e fui estudar um pouco mais de João Batista, fui para algumas livrarias, e assim, eu fiquei um pouco assustado, porque não sei aqui, mas lá eu achei muito pouca coisa escrita sobre João Batista. Achei pouquíssimas literaturas sobre João Batista, para poder mergulhar um pouco mais dentro dele e conhecer um pouco mais de João. Mas é gostoso daquilo que a gente vai meditando e que o Senhor vai compartilhando conosco. Mas, como eu estava dizendo, no sábado de carnaval, de sexta para sábado, eu acordei com esse versículo na minha mente. Assim, não sei se você já teve essa experiência, mas quando eu abri os olhos, o versículo estava escrito assim na minha frente, diante dos meus olhos, que é do capítulo 1, no versículo 17. E eu queria que nós partíssemos daqui. Vamos dar uma explanada hoje, de uma forma mais geral sobre isso, e durante a semana nós vamos entrando aí no ministério de João, aquilo que nós podemos obter da parte de Deus para nós. Então, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Feche seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus, muitíssimo obrigado pela Tua palavra, porque ela é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nela crê. E nós cremos na Tua palavra. Como diz também o escritor aos Hebreus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela, Senhor, nessa noite, nesses dias, em todo o tempo em que lançamos mão da Tua palavra, ela penetra o nosso interior e trabalha, mostra o que temos feito que não condiz com a Tua vontade, aponta caminhos, muda caminhos, transforma interiores, e que nesta noite, ó Deus, nesse tempo que temos separado para especialmente estarmos estudando a Tua palavra,
e o Senhor possa falar de uma forma muito especial aos nossos corações. Libera o teu espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para que nós possamos compreender, possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Pois nós não queremos ser enganados, não queremos ser confundidos, ludibriados, engodados, enredados. Nós não queremos errar, Pai. Nós queremos acertar o alvo. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu não luto como quem dá socos no ar. Mas ele era um hábil trabalhador, um hábil atleta que acertava o alvo. E é assim que nós queremos fazer, acertar o alvo. Ajuda-nos nesta caminhada. Ajuda-nos, ó Pai amado, neste trabalho. E que o Senhor esteja conosco. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Nessa primeira parte, onde vamos estar, espero em todo o tempo, estarmos trabalhando sobre a questão de João Batista, nessa noite eu queria falar sobre a visão de Deus acerca de João. A visão de Deus acerca de João. E quando nós falamos de visão de Deus acerca de João, ou acerca de qualquer pessoa, ou acerca de qualquer coisa, é muito interessante nós termos essa convicção de que Deus, ele tem sempre, em todo momento, Deus tem uma visão acerca de todas as coisas. Eu fico, às vezes, me perguntando, quando ouço alguém falando sobre Deus, e fala de Deus como se Deus não tivesse o controle das coisas. Como se as coisas que acontecem no mundo, ou como as coisas que acontecem em sua vida, ou na vida das pessoas que estão ao seu redor, fugisse ao controle de Deus. Às vezes vejo as pessoas falando até mesmo da questão do plano de salvação, a questão da queda do homem, como se tudo isso fugisse ao controle de Deus. Falando sobre o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, como se tudo isso fugisse ao controle de Deus. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor e temos procurado andar nessa palavra, e segundo essa palavra, nós temos certeza, pelo menos eu creio que você tem certeza, e eu tenho certeza que você tem certeza, que Deus tem todo o controle sob suas mãos. Deus tem todo o controle, nada foge ao controle de Deus. O que muitas vezes acontece nas nossas vidas é porque nós não conseguimos compreender, ou nós não conseguimos entender, ou não conseguimos captar, perceber o que é que Deus tem para as nossas vidas. Qual é a visão, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ou, quando não, nós forjamos, nós trabalhamos, nós, posso até dizer, quem sabe até inventamos algo para as nossas vidas que destoa, que vai ao encontro, de encontro a tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando a coisa não acontece, quando a coisa não se realiza do jeito que nós achamos que elas deveriam acontecer, nós pensamos que Deus não teve controle. Nós pensamos que Deus, em algum momento, ele deve ter falhado, deve ter se equivocado, em algum momento Deus... muitas das vezes, nós até caímos numa questão teológica, que nós buscamos atribuir estas situações, estas circunstâncias de vontade, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão e não vim para falar sobre isso, mas estou dizendo como uma forma de, uma desculpa para que aquela coisa que não aconteceu do jeito que eu imaginava, nós caímos numa questão teológica que muitas vezes tem por aí, na vontade permissiva de Deus e na vontade, vocês conhecem a outra vontade? Uma Deus permite, a outra Deus tem soberania, uma vontade soberana e uma vontade permissiva. Não, aquilo que ele queria que acontecesse, aconteceu. A outra coisa ele permitiu que acontecesse. Mas usamos muitas vezes desse subterfúgio, dessas questões. Por quê? Porque nós não temos uma visão correta, completa, límpida, acerca da visão que Deus tem para as nossas vidas. Então é muito importante, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, seminaristas, líderes de comunidade, buscarmos entender qual é a visão de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você repetisse comigo assim: eu preciso saber
Fala mais forte. Eu preciso saber qual é a visão de Deus para a minha vida. Um homem que não sabe qual é a visão de Deus para a sua vida, um homem que não tem uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida, ele vai viver de certa forma embaraçando-se. Nós precisamos buscar esse conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar ter essa visão de Deus. O que Deus tem para a minha vida. E quando nós buscamos isso na Bíblia, nós vamos ver que Deus ele tem interesse e prazer de se revelar e de mostrar. Por exemplo, nós vamos lá para o capítulo 12 de Gênesis, Deus se revela a Abraão e disse para Abraão qual era a visão que ele tinha para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Engrandecerei o teu nome sobremaneira, eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão teve um conhecimento, e a partir daí, Abraão lançou-se, enveredou-se pelo caminho de Deus, porque ele entendeu qual era o propósito, a visão de Deus para a sua vida. O Senhor aparece para Moisés e diz para Moisés, Moisés, olha, agora você vai voltar para o Egito. Eu preciso que você vá até aquele lugar. Eu tenho uma obra com você naquele lugar. Você vai tirar o meu povo, você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés compreendeu. Claro que entre saber o que Deus quer e nos colocarmos imediatamente à disposição de Deus para que se cumpra nas nossas vidas o que Deus quer realizar, muitas vezes vai um conflito muito grande dentro de nós. Muitas vezes vai uma luta interna e interior muito grande diante de nós, como aconteceu, por exemplo, com Moisés. Diferente de Abrão, que saiu imediatamente e foi fazer o que Deus havia dito. Nós vemos Josué, por exemplo, o substituto de Moisés, naquele momento de impasse, Josué capítulo 1, e Deus falou com ele, olha, vá nessa tua força, tem de bom ânimo, ser forte, esforça-te, anima, porque eu vou fazer você levar esse povo a herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente ser forte e corajoso. Então Deus sempre está desejoso de revelar a nós qual é a visão que Ele tem para as nossas vidas. E o meu desejo para você nesta noite é que você busque, se você ainda não sabe, mas que você busque de Deus conhecer o que Deus tem para você. E independente daquilo que Deus vai mostrar para você, se é aquilo que você imagina ou não, saiba que aquilo que vem de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é isso que nos impulsiona a continuar na caminhada para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Na vida de João, a visão de Deus acerca de João, algo muito interessante, porque João ele é concebido em circunstâncias totalmente adversas ao que diz respeito à normalidade. Filho de pais já avançados em idade, que não tinham, humanamente dizendo, nenhuma esperança, né, de conceber e de gerar filhos. João nasce desse casal já de idade. O seu pai, um sacerdote, exercendo o ministério lá no templo, onde um anjo apareceu, lhe trouxe a visão, falando-lhe sobre o seu filho, que ele seria pai, que a Isabel, mesmo em idade avançada, lhe daria um filho, conceberia, e a palavra do Senhor diz que, no versículo 15, que o anjo diz para Zacarias, olha, o seu filho, ele será grande diante do Senhor, e traz algumas incumbências, ele não vai beber vinho, né, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, algumas características de João, o anjo já trouxe antecipadamente a sua concepção, mostrando que Deus está no controle, tem todo o domínio, já sabe, já orienta, já diz, e para que quando o fato ocorrer, não haja nenhum tipo de dúvida que Deus falou, de que Deus disse, e que se cumpriu conforme Deus falou que aconteceria. Na verdade, isso é praxe de Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai se cumprir. E o anjo falou com Zacarias e trouxe essa palavra. E aí nós temos aqui 3 características básicas da visão de Deus acerca de João.
A primeira dela está aqui no verso 17, como nós começamos a ler, diz assim: para converter o coração dos pais aos filhos, e para converter os desobedientes à prudência dos justos. As duas primeiras características de Deus acerca de João, a visão de Deus para João, elas vão agir em áreas diferentes, mas elas têm a mesma premissa, elas começam no mesmo lugar. E o que é conversão? João seria um homem usado por Deus com uma forma muito especial para converter as vidas, para trazer conversão aos corações, para trazer conversão às pessoas. E quando nós estamos falando de conversão, nós não estamos falando de aceitar Jesus. Eu espero que você não se escandalize, porque nós temos um movimento hoje no nosso país que muitos evangelistas, muitos pregadores, muitos pastores se gabam de que fizeram um apelo e 200 pessoas aceitaram a Jesus. Eu fiz fomos para uma palestra, uma campanha, e não sei o quê, e eu preguei, e não sei o quê, e chega na igreja todo feliz contando, olha, 350 almas se renderam aos pés do Senhor, 350 almas se converteram a Jesus. E eu fico me questionando, será que se converteram a Jesus? Será que essas pessoas realmente tiveram uma experiência de conversão? Ou será que aquelas pessoas, claro, foram tocadas pela palavra, foram impactadas pela palavra, de uma certa forma, até entenderam a mensagem e levantaram a sua mão e falaram, não, eu quero Jesus. Jóia. Bom, levantar a mão e vir à frente e aceitar a Jesus era uma coisa, agora converter é outra coisa. Conversão tem a ver com mudança de vida. Converter tem a ver com mudança de direção. Na verdade, a palavra conversão tem tudo a ver com isso. O significado de conversão é mudar de direção. Quem já fez aí autoescola para tirar carteira, não comprou carteira, misericórdia, E tem muito crente aí que não quer passar pela autoescola, então ele compra a carteira. Mas quem fez a autoescola, ele aprendeu o que é conversão. Conversão é mudar de direção. Se você está indo para lá, você volta, sentido contrário, ou converte à esquerda, ou converte à direita. Conversão é mudança de direção. Então, muitas vezes nós estamos acostumados com algumas palavras do crentez, o idioma do crente, mas que não colocam, na verdade, o que essa palavra quer dizer. Então, levantar a mão e aceitar Jesus não significa que essa pessoa tenha convertido. E se nós formos olhar de forma muito específica, muito clara, e esmiuçar essa situação, nós vamos ver que muitas pessoas dessas, que levantaram a mão e disseram, eu aceito Jesus, a grande maioria delas, e não tenho medo de dizer que mais de 70%, se não andaram, se não foram acompanhadas, se não foram trabalhadas, se não foi feito com elas o trabalho que Jesus nos chamou a fazer, que não é para pregarmos o seu evangelho e mandarmos as pessoas aceitar a Jesus e despedi-las em paz, mas Jesus nos mandou ensinar e fazer o quê? E fazer o quê? Discípulos. Só vai converter aquele que se submeter ao trabalho do discipulado. Se uma pessoa não se coloca na posição de querer ser um discípulo, dificilmente, não estou dizendo que são todas, mas dificilmente, essa pessoa se converterá. Ela mudará de direção. Ela tomará outro rumo na sua vida. Ela tomará outra direção na sua vida. Então a visão de Deus para João é que João seria usado para converter. João seria usado com o Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, para gerar mudança, para gerar transformação no coração das pessoas. E aqui o Senhor coloca algumas facetas, pelo menos duas, dizendo a questão de pais e filhos, trazendo uma questão familiar, que nos nossos dias isso é muito claro, esse problema que hoje está assolando a nossa sociedade, e a base está na questão familiar. Há um tempo atrás, eu tive uma pessoa entrou na igreja, e o meu notebook estava eu e minha filha entramos, não tinha ninguém na igreja. Abri a igreja, entrei,
deixei a porta assim aberta, fui abrir o escritório e o meu notebook ficou na minha bolsa, assim, no banco. Entrei, abri o escritório e voltei. Quando eu voltei, cadê? Tinha sumido meu notebook. Alguém entrou e levou. E só encurtar a conversa, eu sei, Deus, né? Só Deus mesmo. A polícia pegou o cara logo depois ali e achou meu notebook. Coisa mais difícil do mundo, mas Jesus fez para mim isso. E eu tive que ir na delegacia para registrar a queixa e tal, pegar o notebook de volta. E eu comecei a conversar com o delegado. E cadê a situação muito complicada, muita gente, aquela confusão e muitos jovens. E eu perguntei para o delegado assim, mas doutor, quantos jovens nessa delegacia, quanta mocidade, quanta juventude? Ele falou comigo assim, isso é a marca da nossa sociedade. E tudo isso por quê? Porque a família está desestruturada. Não existe mais relacionamento entre pais, filhos e pais. A família está, desculpa a expressão, mas ele usou essa expressão, a família está uma desgraça. E não tem mais jeito. Se a família não fosse, os valores familiares não forem resgatados, vai acontecer cada vez coisas piores do que você está vendo por aí. E outras que você nem sabe, nem imagina. Então nós vemos que isso é uma marca dos nossos dias. Mas a palavra do Senhor diz que Deus levantaria João para trazer conversão às famílias. Deus levantava João para trazer conversão no seio familiar. Pais e filhos, filhos e pais. Agora, eu tenho certeza absoluta e eu creio que esse Espírito no qual João foi levantado, o Espírito Santo que estava sobre ele, também está sobre as nossas vidas. E também nos nossos dias, o que Deus tem, creio também, acerca da minha e da sua vida, é que nós também sejamos levantados nesse Espírito, para também trazer conversão no seio das famílias. Porque as famílias precisam de ser transformadas. Os lares precisam de ser transformados. E queridos, o diabo tem atacado de uma forma tão terrível. Eu recebi agora uma pesquisa que foi feita por um instituto aqui no nosso país, não sei se foi Fundação Getúlio Vargas, é um desses institutos de pesquisa de credibilidade, falando o seguinte, que as novelas no Brasil influenciam diretamente nas questões familiares. Quando a protagonista da novela se divorcia do seu marido, abandona o seu marido, o índice de divórcio no país aumenta consideravelmente naquele tempo. Porque elas são totalmente influenciadas pela protagonista da novela. E também acontece quando é a questão do homem. Mostrando o quanto a nossa família as famílias têm sido assoladas pela mídia, pela novela. Por aquilo que a televisão joga dentro dos lares e as pessoas recebem. Agora, o que pode transformar isso? O que pode mudar isso? Líderes, moços, moças como vocês, que se dispõem a estar sendo preparados por Deus para se levantar no mesmo espírito que João foi levantado, para serem usados para transformar, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é aceitar Jesus. Não é levantar a mão. Entendo, queridos. Estou falando de aceitar Jesus, esse ato de levanta e abaixa, levanta e abaixa. Na nossa igreja, eu costumo ver, de vez em quando, já teve pessoas que aceitaram Jesus quase 10 vezes. Né? Lá na frente, todo o apelo que você faz, ela está com a mão levantada lá para aceitar Jesus. Mas não é esse aceitar Jesus. É converter, mudar de direção. É se tornar um discípulo. João foi levantado para isso. A visão de Deus acerca de João, a primeira visão de Deus acerca de João, converter o coração dos pais aos filhos. A segunda visão de conversão, converter os desobedientes à prudência dos justos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. Para falar disso aqui é interessante saber o que é ser justo, o que é justiça. O que é justiça? Justiça significa dar a cada um o que é direito. Justiça significa dar a cada um o que lhe é direito. E para você dar a cada um o que é direito, é necessário ser prudente. Porque se você agir com imprudência, você pode acabar invertendo a ordem, invertendo os papéis. E ao invés de agir com justiça, você acaba agindo com injustiça. Mais interessante ainda, se nós formos falar de justiça, não podemos falar de uma justiça meramente humana.
Porque se nós formos à luz da Bíblia, a palavra do Senhor fala que a nossa justiça diante do Senhor é como trapo de imundícia. Não vale absolutamente nada. Então, que justiça é essa? Paulo ele fala isso de uma forma muito clara, escrevendo aos Romanos, que a justiça de Deus se revela em nós através de Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. Então, o que é converter os desobedientes à prudência dos justos? É trazer o entendimento de conversão, de mudança de atitude, de uma vida pautada na justiça pessoal para a justiça de Deus que se revela em Jesus. É atrair, é mudar o pensamento, é mudar a forma de ver, é mudar a forma de entender das pessoas, de si mesmas, para Jesus. É tirar os olhos de si mesmas e colocar em Cristo. É tirar a vontade pessoal, o egoísmo, a autossuficiência, a arrogância, a prepotência, e se fiar somente na confiança em Cristo. E queridos, isso é algo que nós precisamos fazer, porque nós somos tentados muitas vezes, de acordo com na nossa caminhada cristã, com aquilo que alcançamos, com aquilo que conhecemos, com aquilo que recebemos de Deus, muitas pessoas são tentadas e algumas até caem no orgulho. Tem até uma anedotazinha cristã que diz que fizeram um concurso de humildade na igreja, para ver qual era o irmão mais humilde da igreja. E aí um irmão ganhou. E deram a medalha para ele como irmão mais humilde. Quando foi no outro culto, ele foi com a medalha no peito. Mostrava todo mundo. E diz que ele falou assim, se aparecer um mais humilde que eu bato nele. Queridos, o Senhor nos chama a converter a prudência dos justos. Quantas pessoas se tornam autossuficientes no conhecimento? Tem pessoas que se gabam. Eu já li a Bíblia 50 mil vezes. Bom, temos que ler a Bíblia para se gabar? Não. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ontem eu recebi uma notícia de uma pessoa muito próxima a mim, que está querendo receber uma unção para receber um título. E a minha pergunta para essa pessoa foi, inclusive nem foi para ela, foi para quem me trouxe a notícia, eu falei, mas para que ela quer receber esse título? Ela falou assim, para reconhecimento. Eu falei assim, mas que tipo de reconhecimento? Reconhecimento de quem? Reconhecimento para quê? Essa pessoa desenvolve um trabalho maravilhoso. As pessoas que estão ao redor dela já a reconhecem pelo trabalho que faz. Agora ela quer receber um título só para dizer que tem um título, para ser reconhecida pelas pessoas que têm um título? Isso não é prudência. Isso é imprudência. Isso não é justiça de Deus. Isso é justiça humana. E eu estou falando isso porque mesmo nós que somos caminhantes com Cristo, estamos sujeitos a esse tipo de situação. Lembrando um pouco do ano passado que falamos muito sobre Pedro e a questão da revelação. O mesmo Pedro que no momento traz uma revelação, recebe uma revelação do Senhor, no outro momento se coloca como um Satanás, como um opositor ao Senhor. Então nós precisamos de ter esse entendimento. Nosso coração precisa estar convertido. Para convertermos os outros, sermos usados por Deus para converter os outros, nós antes precisamos estar convertidos. Para discipularmos, precisamos antes sermos discípulos. Para sermos líderes, precisamos antes sermos liderados. Para exercermos autoridade, temos que estar debaixo de autoridade. E é para isso que o Senhor nos chamou. Essa era a visão de Deus acerca de João. Homem para trazer conversão. Pais aos filhos, filhos aos pais. Para converter os desobedientes à prudência. E em terceiro lugar, e aqui me chama mais atenção, e é o que eu queria assim dar mais ênfase, habilitar para o Senhor um povo preparado. Para habilitar ao Senhor um povo preparado. Essa frase que me saltou aos olhos no sábado pela manhã, eu acordei com essa frase. Habilitar para o Senhor um povo preparado. João foi chamado por Deus
para habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu gostei muito dessa palavra, habilitar. O que é habilitar? Voltando aí para tirar a carteira de motorista, na verdade não é carteira de motorista, é carteira de habilitação, né? Você é habilitado, você é preparado, você é testado, você é selecionado e passa por provas, e depois de tudo isso sendo aprovado, você está habilitado para dirigir. Se você fez a carteira B, né, quem conhece aí das leis de trânsito, né, para dirigir veículos de até 3.500 quilos ou 8 lugares, né, a carteira C, caminhões, carteira D, você pode dirigir ônibus, carreta, dependendo da carreta é carteira E, mas você é habilitado para uma determinada função. E a palavra do Senhor diz que João foi chamado para habilitar um povo para o Senhor. E queridos, isso me toca muito o coração, porque nós vivemos um tempo onde nós temos percebido e visto uma liderança que tem procurado habilitar um povo não para o Senhor, mas para o Senhor. Ele quer habilitar um povo para Ele. Ele quer habilitar um povo para que esse povo seja domesticado para ficar debaixo das suas asas em todo o tempo. Não dá um passo sequer se não for através do chamegão que ele dê. E não estou indo aqui enquanto nenhum tipo de quebra de autoridade. Me entendam, por favor, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas na verdade não prepara um povo para o Senhor, prepara um povo para si. E quando eu medito na palavra de Deus, eu gosto de ver alguns exemplos de pastores. E pegando aqui, por exemplo, o gancho de um pastor, como um desses homens que Deus escolhe para habilitar um povo para si, para Deus. Você pega Jacó. Jacó era um pastor de primeira linha que Deus abençoou grandemente. Mas ele tomava conta das ovelhas do seu sogro. Antes de ter as suas próprias ovelhas, ele cuidava da ovelha do seu sogro. Labão é que era dono, não era ele. É interessante que nessa vida nossa ministerial, a gente topa com muita gente que acha que eles, pastores, que eles mesmos são donos das ovelhas, das vidas, das pessoas. Eu não sei se eu falei daqui da última vez que eu estive aqui, mas eu conheci uma turma aí há um tempo atrás, e estão por aí até hoje, que até para a esposa, a moça, para comprar um absorvente, ela tinha que pedir permissão para o seu líder. Eu posso comprar um absorvente que chegou meus dias de menstruação? Você acha isso absurdo? Mas eu conheço. Eu estou dando um dos exemplos, assim, para mim isso é ridículo, é esdrúxulo, mas para você ver que se chega a este nível, no que diz respeito às questões espirituais, ao invés de preparar um povo para Deus, você imagina onde isso vai dar. Você imagina onde esses líderes vão levar este povo. Nós fomos chamados por Deus e nós não temos o direito de preparar ninguém para nós, segundo a nossa visão, segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Porque primeiro, se eu sou um homem que entendo a visão de Deus para a minha vida, eu vou entender que a visão de Deus para a minha vida, o que passa pela minha vida, que perpassa pela minha vida para o outro, ela não diz respeito a trazer este outro como um capacho, como um escravo meu, mas passa para que eu prepare este outro para o Senhor. Eu não faço discípulos para mim. Eu faço discípulos para o Senhor. Eu não tenho ovelhas para mim. Eu não domino sobre as ovelhas. Não posso dominar sobre as ovelhas. As ovelhas são do Senhor. Ele é o pastor dos pastores. Eu cuido das ovelhas para o pastor dos pastores. Isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas, queridos. Sabe por quê? Porque quando nós, muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade, ou Deus te der a oportunidade de liderar uma comunidade, e o Senhor começar a prosperar o teu ministério, como eu creio, ministro, no nome de Jesus, que seu ministério seja um ministério muito próspero, seja onde você estiver,
Você nunca se esqueça que o Senhor tem uma visão acerca da sua vida, que é: você vai ser um líder, uma líder que vai preparar um povo habilitado para Ele, não para você. Aonde quer que você esteja, você é um enviado, uma enviada de Deus para preparar um povo para Deus e não para você. Eu quero dizer para você que isso é uma honra enorme. É uma honra enorme. Porque essa honra de preparar um povo habilitado para o Senhor passa pela honra de termos sido escolhidos por Deus para tal empreendimento, que não é segundo a carne, que não é segundo o sangue, que não é de vontade humana, mas que é da vontade do Espírito de Deus que gerou no nosso coração. João foi chamado para habilitar um povo preparado para o Senhor. Eu respeito muito mas eu gosto de dar sempre quem estava vendo passado, viu? Às vezes, como é que eu falo? Às vezes eu passo assim e vejo assim escrito em algumas igrejas assim. Desculpe, querido, talvez tenha alguma igreja que você venha tenha isso. E eu entendo o que a pessoa está querendo dizer, mas eu acho muito engraçado. Aí está na porta da igreja assim: Ministério Pastor Eliatã de Paulo Oliveira. Não é ministério do Pastor Eliatã Paulo Oliveira. O Pastor Eliatã Paulo Oliveira, de Paulo Oliveira, é apenas um instrumento de Deus para fazer alguma coisa. Não tem ministério. Que ministério? O ministério é do Senhor, o ministério é de Jesus. É Ele. Não é isso que Paulo disse aos Efésios? Foi Ele mesmo que subiu, também aquele que desceu e deu dons aos homens. Compartilhou. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento da igreja, do corpo, dos santos. A igreja não é minha. As pessoas não são minhas. Eu não sou o dono de ninguém. Eu sou apenas um mordomo. Eu gosto muito dessa figura que Paulo costuma usar, da mordomia, do mordomo. É aquele que tem a chave do quarto aonde se guardam os mantimentos. E os mantimentos têm que ser liberados de acordo com a necessidade. Não pode ser liberado em demasia, mas também não podem ser retidos. Mas ele tem a chave dos mantimentos, mas o mantimento não é dele. Ele administra. Ele é um parceiro. Nós somos, queridos, parceiros do Senhor nesta obra. É uma sociedade que ele entra com 99,999%, a gente entra com 0,0000001%, e às vezes nós achamos que com esse 0,001% o negócio está dando certo é por causa dele. Não! É porque ele que opera tanto o querer quanto efetuar através das nossas vidas. É por isso que a coisa dá certo. João foi chamado para habilitar para o Senhor um povo preparado. E eu quero aqui terminar com o preparado. Porque não adianta habilitar para o Senhor um povo. E eu quero voltar à experiência da carteira de motorista. O que tem, não sei como é que você chama no Espírito Santo, mas lá em Minas é roda dura. O que tem de roda dura é uma coisa terrível no trânsito. O cara está dirigindo, dá fechada, não dá seta para entrar para um lado, você está pensando que ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele dá seta para a esquerda e vai para a direita, aquela confusão. Gente, Minas Gerais, Belo Horizonte é ruim de dirigir. Eu estou falando porque eu sou mineiro e tem 20 anos que eu dirijo lá. Muitos se habilitam, mas não estão preparados para exercer. A culpa é de quem? De quem preparou ou do que não foi bem preparado? João foi chamado para habilitar um povo para o Senhor. João foi chamado para habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, a habilitação é a permissão para. Habilitar é permitir alguém para alguma coisa. Agora, o Senhor não, a visão do Senhor acerca de João não era simplesmente que João habilitasse, mas habilitasse um povo preparado. Ai de vós, sacerdotes. Não é isso que o Senhor falou lá? O meu povo erra
o meu povo tem errado, o meu povo tem perecido, o meu povo tem sido destruído, porque lhe faltou o quê? Agora, quem é que dá o conhecimento? O sacerdote. É o sacerdote que é responsável pelo conhecimento. Somos nós os líderes e somos responsáveis por levar os nossos liderados a terem conhecimento. E o que acontece é que muitas vezes, embalados por uma vontade, e digo aqui sem nenhum medo de pecar, malévola, e às vezes até maligna, de simplesmente querer ter muitas pessoas dentro da igreja, porque hoje a igreja, o sucesso da igreja é medido pelo número de membros que eles têm. Chega numa reunião de pastores, as pessoas, a primeira coisa que pergunta para você, se não te conhece, pastor, de qual igreja tal? Se você não é de uma igreja chamada histórica, né? As igrejas históricas, irmão, sabe? Igreja presbiteriana, metodista, batista, né? Anglicana e tantas outras assim. Se você não é de uma igreja histórica, e você fala, por exemplo, o nome da sua igreja, a igreja pentecostal, lá, a minha igreja, casa de oração, os pastores históricos já te olham meio assim. Como se você fosse... Eu falo isso de experiência própria, eu passo assim sempre. Certo? Primeiro é isso. Aí você fala, aí vem a segunda pergunta. Quantos membros tem na sua igreja? E de acordo com o que você fala, você percebe a reação na feição das pessoas, se você é uma bênção ou não. Normalmente, bênção para uma turma aí é você ter pelo menos uns 300, 500 membros para cima. Daí para baixo, o ministério não tem sucesso, porque tem pouca gente. Então nós estamos cheios de pessoas, de igrejas, de templos, abarrotados de pessoas, que até foram habilitados, mas não estão preparados. E partindo dessa visão, dessa perspectiva, Jesus seria um dos pastores mais frustrados e frustrantes, né, nos nossos dias, porque ele era um que trabalhou com 12, a igreja de Jesus tinha 12 apenas, de vez em quando aumentava o número de pessoas que frequentavam com ele, né? De vez em quando fazia uns cultos com 5, 6 mil pessoas, mas de repente a igreja voltava de novo para os 12. Esses cultos maiores, normalmente, é quando tinha pão, peixe para dar para todo mundo, né? E todo mundo chega junto, né? O Senhor não disse que João seria um homem que habilitaria milhares, centenas de milhares de pessoas. O que o Senhor queria de João era que ele habilitasse para o Senhor um povo preparado. O preparo vem através do ministro, o preparo vem através do líder, o preparo vem através do sacerdote. Então eu quero que você tenha uma convicção nessa noite. Deus tem uma expectativa a seu respeito. Que você seja usado para conversão, para converter vidas, que Ele te use para converter, para mudar pessoas mudarem de rumo, mudarem a sua história, mudarem os seus pensamentos, se voltarem para Deus. E em estando convertidas, e em estando transformadas, serem preparadas, serem capacitadas, serem treinadas, serem discipuladas, porque são apenas estes que fazem diferença. Foi assim que Jesus trabalhou. Jesus habilitou e preparou 12 homens. O Evangelho chegou até os nossos dias, porque foram homens preparados. Vocês estão aqui para serem preparados e sei que estão sendo preparados. Mas não basta vocês serem preparados. Vocês têm que ter uma convicção. Vocês estão sendo preparados para preparar outras pessoas para o Senhor. Vocês estão sendo preparados para preparar. João foi esse homem chamado por Deus para converter o coração dos pais aos filhos, dos desobedientes à prudência dos justos, e para habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós temos Deus tinha essa visão acerca de João. E eu tenho certeza que mesmo você não sendo o João o Batista, mas seja João,
seja lá o seu nome, o meu, Eliatan, Deus tem essa visão a nosso respeito. Ele espera que nós também sejamos usados por Ele nesse sentido. Sermos homens, mulheres que transformem vidas e que preparem vidas para o Senhor. Amém? Não preparem vida para você, prepare vidas para Deus. Amém? Coloque nas mãos do Senhor e o Senhor vai fazer, sabe o que faz muito bem com essas vidas, porque Ele é Deus, é poderoso, é maravilhoso. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua no João Batista, no nome de Jesus. Amém? Pastor?